agora o programa Educa Castanhal. Olá, sou a professora Meriellen Gama e trouxemos para vocês, estudantes e toda a família, mais um programa preparado com muito carinho. Hoje temos novas convidadas aqui no programa, além, é claro, de muitas dicas. E quem será que estará conosco hoje? Hein? Vocês sabem me dizer? Quem será? Quem? Ficou curioso? Aproveita e convida toda a família para acompanhar juntinho com a gente mais um momento de aprendizagem dedicado a vocês. Olá pessoal, espero que vocês estejam cheios de energia, muita luz, para aprender e seguir nos seus sonhos. E eu sou a professora Ana Paula, da disciplina de Ciências, e por falar em luminosidade e energia, hoje a gente vai abordar um tema lindo que é Reino Planta. Quem não gosta de ter uma planta em casa para enfeitar a vida, colorir? Você tem uma plantinha em casa? Se não tem, adquira, porque com certeza tudo vai mudar na sua vida. Então vamos lá, gente? Vamos falar das plantas. Elas têm 4 classes, com os nomes assim bem estranhos, mas é importante a gente saber. E aí a gente vai ter as briófitas, que são aqueles musgos que a gente vê na nossa calçada, nas pedras, nos muros de casa, Elas são plantas, se você observar os musgos, eles têm umas plantinhas, elas são bem pequenas, mas dá para ver bastante, são altamente dependentes de água, então elas são as menos evoluídas. E aí elas têm uma importância muito grande porque elas são bioindicadores de poluição. Então, em ambiente que está muito poluído, não tem briófita, tá? E aí, gente, além delas serem bioindicadores, elas também são plantas pioneiras, O que é planta pioneira? É aquela planta que ela vai ser primeira a colonizar o ambiente. Então, aqueles ambientes que nunca foram colonizados, não foram povoados, ou que aconteceu alguma coisa de fenômeno natural, elas vão e são as primeiras a preparar o clima para outros seres virem, a colonizar aquele espaço. Então, as briófitas têm essa importância maravilhosa, mas elas não têm vasos condutores. Elas são muito dependentes da água, tanto para a nutrição quanto para a reprodução, porque justamente elas não têm nem folha, nem raiz, nem caule verdadeiro, tá? Então elas precisam de água para sobreviver. Agora a gente vai falar um pouquinho da segunda classe do reino planta, que são as pteridófitas. Um nome bonito também para falar de samambaia, para falar de avenca e de cavalinhas, como a gente chama popularmente as pteridófitas. Elas são um pouco mais evoluídas porque elas já vão ter vasos condutores, tá? Então elas já não vão ser tão dependentes da água quanto as briófitas, porque elas já vão ter esses vasos, que são bem parecidos com as nossas veias, as nossas artérias, vão levar os nutrientes aí, a seiva no caso, para as folhas, para o caule, tá? E aí elas já não vão precisar tanto da água, porém a água ainda é importante na reprodução das pteridófitas. E a gente vai falar um pouquinho agora desse aspecto reprodutivo, delas. Elas são bem parecidas com as briófitas, no caso da reprodução, porque elas têm uma reprodução chamada de alternância de geração. Então, essa alternância de geração é porque elas vão ter uma porção esporofítica, ou seja, vai formar esporos, tá? Esses esporos, eles ficam guardados dentro de uma estrutura chamada de soros, que fica bem atrás da folhinha da planta, tá? E quando o ambiente está legal, está propício, esse soro vai romper e os esporos vão se espalhar, formando aí uma outra estrutura chamada de prótalo. E aí a gente já vai ter a fase gametofítica, a fase que tem aí os gametas masculino e feminino nessa estrutura que é o prótalo. E aí entra a água. Por quê? Porque o anterozoide, que é o gameta masculino, ele precisa chegar lá no gameta feminino. Então ele vai ter que nadar, E aí, se não tiver água, ele não consegue chegar. Então a água vai fazer com que ele chegue lá na oosfera, que é o gameta feminino, e aí vai ocorrer a fecundação e uma nova planta vai ser formada, tá? Então, essa aí são as particularidades das pteridófitas, por isso que tem que aguar muito samambaia, Porque elas precisam muito de água para poder reproduzir, certo? Agora a gente vai falar das gimnospermas,
essa palavra aí significa sementes nuas. A gente não tinha falado de semente ainda, né? E aí essa é uma característica evolutiva das gimnospermas. As briófitas e as pteridófitas, elas tinham esporos. E agora, nas gimnospermas, a gente já vai ter uma planta muito maior, porque elas são lenhosas, elas formam árvores, né? São as sequoias, são os ciprestes, os pinheiros, as nossas cicas. E aí, se você for ver, por exemplo, sequoia, existem sequoias de 115 metros de altura, né? Ela tem até um nome, essa planta, que é a Imperial, né? Ela está lá na Alemanha. E aí a gente vai ver que essas plantas, com certeza, o vaso condutor vai ficar, elas precisam muito do vaso condutor, mas elas já vão perder, né, a dependência da água. Não precisa mais de água para elas, porque elas já vão ter uma outra diversidade, né, que vai facilitar a reprodução, que é o vento. Então, as gimnospermas, elas já vão se reproduzir por anemofilia, ou seja, por vento, né? Então, os esporos, que na verdade são pólens, é o gameta masculino, já vai chegar lá no gameta feminino através do vento. Só que isso acontece numa determinada época do ano, onde, nesse caso das gimnospermas, existem plantas masculinas e plantas femininas. Elas vão ter sexos separados, diferente das pteridófitas e das briófitas. Então, essas folhas modificadas para reprodução se chama estróbilo. Então, essa palavra aí, estróbilo, ela é ligada exclusivamente para as gimnospermas, que é aquela pinha que a gente usa até como enfeite de Natal, né? Então, aquele pinheiro lindo lá que tem, é um estróbilo aquilo, só que é um estróbilo aberto, porque ele já fez a maturação dos gametas e o vento já levou e a fecundação já aconteceu, formando a semente, né? A semente, ela vai ter o embrião, que é a função da semente, é proteger o embrião. Então, diferente das pteridófitas, nas gimnospermas, o embrião já vai estar protegido, né? E ele vai ter alimento também. Ele vai ter um endosperma que vai fazer com que ele permaneça lá no ambiente por muito tempo. Inclusive, esse processo de reprodução das gimnospermas pode durar até 3 anos. Então, por isso que a semente tem que ser bem resistente, né? Então, o pinhão, por exemplo, é uma semente de pinheiro, né? E que é muito usado, por exemplo, em Santa Catarina, na região sul do Brasil, eles fazem até a festa do pinhão com essa semente. E muita gente confunde achando que o pinhão é fruto, mas não é, porque as gimnospermas não têm fruto ainda, tá? Elas têm semente. Então, os aspectos evolutivos das gimnospermas com relação às pteridófitas é justamente a formação de semente, tá? O resto tudo continua do mesmo jeito, com vaso condutor e, é claro, as gimnospermas vão ter sexo separado. Então, a gente vai falar agora da classe 4, né, que é as plantas mais evoluídas, são as angiospermas, né? Por que elas são mais evoluídas? Porque elas têm 2 mecanismos que fazem com que elas terem, né, na verdade até hoje, um sucesso reprodutivo entre todas as plantas. Então, a maioria das plantas que existem no mundo são angiospermas. São milhares de espécies, não dá para a gente nem catalogar, porque sempre estão encontrando espécie nova. E quais são essas 2 características das angiospermas que fizeram que ela fosse as mais evoluídas? É a presença de flores e a presença de frutos, né? Então, o fruto, ele vai proteger a semente. E aí, a semente protegida, nada vai acontecer com ela, né? E ele vai também atrair polinizadores através das flores. Então, as flores com as suas cores, com os seus odores, né, vão atrair uma gama muito grande de polinizador. Inseto, pássaro, morcegos, né? Então, eles vão ter mais facilidade para reproduzir. No caso das angiospermas, o ciclo reprodutivo é bem complexo, né? E a gente vai ter as flores como atrizes principais, mas isso é um outro capítulo, isso é uma outra aula. Então vamos ver se vocês aprenderam um pouquinho sobre as plantas, vamos fazer um quiz rapidinho para a gente fixar as nossas ideias com relação às plantinhas, tá bom? Então vamos lá.
Primeira questão, quais classes de plantas podem ser observadas na imagem ao lado? E aí a gente vai ter alternativa A, briófitas e pteridófitas, pteridófitas e angiospermas é a alternativa B, e a alternativa C, apenas gimnospermas. Então vamos lá, gente, nessa imagem ao lado a gente vai ter então uma pteridófita, né? A gente já vê uma samambaia lá na parte de cima e o resto tudo vai ser angiospermas, né? Porque a gente não tá vendo aí nenhum musgo, a gente não tá vendo nenhum pinheiro, nenhum cipreste, nada de árvores, né? Como as gimnospermas. Então a alternativa é a alternativa B, tá? Pteridófitas e angiospermas, certo? Quem acertou aí, parabéns. Vamos lá para a segunda pergunta. Os cactos são de qual classe vegetal? Então a gente vê aí na imagem, a gente percebe que tem o que nos cactos aí? Mandacaru, xique-xique, né, que é um tipo de cacto, a gente vai ver que tem flor. Então se tiver flor, pessoal, não tenham medo e podem marcar aí angiosperma, tá? São as únicas que tem flor, não esqueçam, né? Flores e frutos é angiospermas, tá? Então letra C aí na segunda. Tenho certeza que vocês acertaram aí, né? Vamos lá para a terceira. Por que podemos afirmar que as plantas da imagem são angiospermas? E aí, quando a gente vai para a imagem, você olha aí, você vai ver um monte de flores, né? E a gente já falou aí na questão passada, se tem flor é porque é angiosperma. Então, a alternativa C é a presença de flores, tá? Vamos lá para outra questão? Qual das opções abaixo contém as estruturas reprodutivas das pteridófitas? A gente viu lá, né, no ciclo reprodutivo qual é as estruturas reprodutivas. Vamos lá. Seria a letra A, né, onde a gente vai ter o soro, que a gente viu que está lá atrás das folhinhas das samambaias, o protalo e também os anterozoides, né, que precisam nadar para chegar lá na oosfera, tá? Estróbilo não é, né, porque estróbilo é exclusivo das gimnospermas. E na letra C a gente vai ter aí o nome flor, fruto e semente, que é exclusivo das angiospermas, tá? Então, letra A. Na próxima questão, nós temos aí uma imagem, né, onde diz assim, que estrutura aparece nessa imagem, né? E aí a gente tem aquela pinha do Natal, né, que eu falei para vocês. Então, isso aí é o que, gente? Isso aí é um estróbilo, né? É a letra C, tá? Estróbilos, que é uma característica das gimnospermas. Eu sei que vocês devem ter falado aí em casa isso daí, né? Então, vamos lá. Sexta questão, a gente vai marcar a opção que contém apenas exemplos de angiospermas. Então, eu tenho na letra A, morango, coco e acerola. Na letra B, sica, sequoia e ipê. E na letra C, mangueira, tomate e samambaia. Então, qual seria a alternativa? Alternativa A, né, gente? Onde eu vou ter só os frutos aí, né? Na letra B não é, porque eu vou ter sica e sequoia, que é gimnosperma. E na letra C eu vou ter a samambaia, que é uma pteridófita, tá? Então, tenho certeza que vocês acertaram também essa daí, certo? Então, parabéns aí pela participação, né, e pelos acertos. E se erraram, na próxima, com certeza, vão acertar. Tomara que vocês tenham se empolgado, né, para vocês terem plantas em casa, cultivem plantas, é uma terapia, né, e a natureza agradece, a natureza é vida, né, é energia e cura. Então, vamos cultivar plantas. Pessoal, então espero que vocês tenham curtido aí um pouquinho do verde, né, da natureza, e na próxima aula a gente continua com mais plantas. Beijos e até a próxima! Estamos apresentando o programa Educa Castanhal. Um evento como esse. Por quê? Nunca aconteceu. Em primeiro lugar, eu estou muito feliz e agradeço a Deus por esse momento que Ele me permitiu de chegar até aqui.
Quando eu cheguei no Instituto de Previdência, eu achei de uma tamanha frieza você entregar uma portaria de aposentadoria da forma como eram entregues. A gente precisa, sim, fazer esses rituais para que as pessoas se sintam valorizadas. É um momento histórico, né, no município de Castanhal, em homenagear as nossas servidoras. Agora foram 23 servidoras da educação, professoras, que dedicaram a sua vida. Então é uma forma de gratidão, né, ao trabalho, ao esforço, à dedicação dessas servidoras, à rede municipal de ensino e à nossa prefeitura de Castanhal. Momento importante, momento histórico e não poderia ser em outra gestão, né? O nosso prefeito, com o coração que tem, com a relação que tem com o servidor municipal, ele fica muito feliz e ficamos felizes em proporcionar aos nossos aposentados a partir de agora. Pela cidade, ainda é comum as crianças brincarem aos redores das suas casas e de convidarem outras crianças para brincar juntas. Assim, aconteceu com Lili e Anne numa bela manhã. Oi, Lili! Vamos brincar? Vamos! Onde? Na frente da sua casa. Deixa eu ver se a minha mãe deixa. Vai lá rápido, pra gente não perder tempo. Tá bom. Ei, mãe, eu posso brincar na frente de casa? Ok, minha filha. Com a Anne. Oi, Anne. Pode, mas nada de conversar com estranhos, hein? Tá bom, mamãe. Vamos, Anne. As crianças brincam, cantam e se divertem, quando de repente, um homem que morava próximo à casa das crianças convida Lili para brincar. Lili acha estranho um homem tão grande querendo brincar. No entanto, achou legal e chamou sua amiga Anne. Ei, Anne, vamos brincar com aquele homem lá da Casa Amarela? Um homem? Mas ele é criança? Não, mas ele disse que brincar de boneca com ele é muito legal. Mas a mamãe não deixa. Ah. Nesse momento, o homem chama Lili e diz que acha melhor brincar de boneca somente com uma criança, pois dividir não é muito legal. Ela acha estranho, pois sua mãe sempre diz que compartilhar é muito importante. Ela decide então não brincar mais e o homem a segura à força. Lili faz o sinal de socorro, mas ninguém naquele momento reconhece o sinal. Você sabe reconhecer o pedido de ajuda de uma criança ou adolescente abusada ou em risco? A criança pode emitir vários sinais, seja pela mudança de comportamento na escola ou em sua própria residência. Pode ser pelo choro, sem motivo aparente, por medo de socializar com outras pessoas. Agora, é importante sabermos que a suspeita ou confirmação de maus-tratos contra criança ou adolescentes é obrigatória a denúncia no Conselho Tutelar. Esses sinais são passíveis de um olhar mais cuidadoso. Todos nós, inclusive você, pode ajudar a proteger nossas crianças e adolescentes. Diz que sim. Você sabe o que aconteceu com a Lili? Uma moça ajudou a Lili, pois reconheceu o sinal. Eu já sei fazer o sinal. Vou te mostrar. Voltamos a apresentar o programa Educa Castanhal. É sempre válido conhecermos um pouco mais do que há em nosso município, além dos conteúdos escolares, que nos ampliam os conhecimentos. Quero aproveitar e lembrá-los de enviar o seu vídeo ou a sua foto acompanhando a nossa programação, seja pela TV, pela rádio ou pelo YouTube. E o nosso WhatsApp é 986001203. Por hoje vamos encerrando, mas desejo a todos vocês muita saúde e que possamos cuidar uns dos outros, seja usando a máscara, tomando a vacina, evitando aglomeração. Enfim, tudo que possa nos proteger. Um abraço bem apertado a todos vocês e tchau, tchau!